Para tudo, esqueça todas as teorias que você viu sobre Dandadan. Um usuário do Reddit conseguiu decifrar o que a Vamola disse naquela linguagem estranha no capítulo 72 do mangá, e também decifrou aquela tabuleta do portal que ela utilizou para ir para casa. E o que isso impactou na história, você tá se perguntando, meu amiguinho delinquente? Não se preocupe que eu vou falar pra vocês, mas é claro que antes você tem que se inscrever nesse canal maravilhoso, ou eu vou dar você de alimento pra abelha rainha, até porque eu também preciso de um traje biotecnológico. Fala, meus delinquentes, Sonarken Animes aqui falando, como que vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, e vai por mim, essa é uma das melhores teorias que você vai ver sobre Dandadan de todos os tempos. E é claro que ela responde um dos grandes mistérios que a gente tem em Dandadan. O que são aquelas esferas brilhantes que protegeram Aira e Vamola da perseguição dos alienígenas Kur. Lembra quando o Kur do Yukinobutatsu perseguia todo mundo? Exatamente isso, aquele mistério miserável sobre o que são aquelas esferas brilhantes. Mas é claro que antes eu preciso dar uma recapitulação para vocês. No capítulo 72 do mangá de Dandadan, foi apresentado pra gente a personagem Vamola, uma personagem que veio do planeta dos Sumérios, então uma alienígena que tem um idioma completamente diferente do nosso, e foi necessário um tradutor universal para traduzir o que ela falava pro Okarun e nossos amigos. E é claro que acompanhando o arco da Vamola, o arco do Kaiju e da evasão Kur, a gente descobre o que ela falou no seu idioma original, mas não tem as palavras quadro a quadro, até porque a gente não entende aquele idioma. E se eu te falar que ele é o mais óbvio possível? Porque se a gente levar em consideração que a Vamola veio do planeta Sumério e é uma das últimas sumerianas sobreviventes, era muito simples a gente considerar que a linguagem que a Vamola utilizou para falar com o Okarun e nossos amigos é simplesmente a linguagem sumeriana. Eu sei que sua cabeça tá explodindo agora, até porque você não viu algo tão óbvio assim, mas especificamente a linguagem, a escrita que ela utilizou foi o acadiano, que para quem não sabe é uma escrita cuneiforme, uma das linguagens mais antigas de todo mundo. Se você acha que Oda é gênio, é porque você não conhece o nosso menino Yukinobutatsu. Nesse momento você está pensando, ah, Sonarken, mas eu sei exatamente o que ela quis dizer, até porque você assistiu a sequência do arco dela e sim, a gente consegue decifrar o que ela disse sem conseguir ler nada daquilo. Mas se apegue aos detalhes, meu jovem delinquente. Além das palavras que a Vamola diz, pedindo para o Okarun casar com ela e tentando avisar o Okarun e a Ayase sobre a armada Kur, a gente possui diversas escritas acadianas na tabuleta de teletransporte que a Vamola utilizou e no painel que mostra o deus Kaiju que a vovó Banga fala para Vamola. O nosso querido delinquente usuário do Reddit, ele conseguiu traduzir uma grande parte sim, mas na maioria das informações que ele passou pra gente, infelizmente, Yukinobutatsu utilizou os mesmos símbolos repetidos em ordem inversa, fazendo então palavras desconexas. Mas a gente sabe que esse japonês é safado e que esse usuário do Reddit, ele infelizmente não tem esse sangue delinquente que corre nas veias de todo mundo que é inscrito no canal Sonarken Animes. Então sim, meus garotos, eu consegui identificar as melhores partes desse texto e as partes mais relevantes da história, mudando completamente a mitologia dessa obra maravilhosa que é Dandadan. E isso vai mostrar para vocês que não somente Oda é um gênio, como também Yukinobutatsu. E para adiantar para vocês os painéis relacionados ao que a Vamola fala, ela sempre fala coisas relacionadas ao pedido de casamento pro Okarun. No momento que a Momoyase atacou a nossa garotinha Vamola, brava pelo que aconteceu com o Okarun, ela pergunta para Momoyase, por que você está fazendo isso? Além, é claro, de outros momentos que ela tentou se apresentar, dizendo que o nome dela é Vamola e dizendo que ela é do planeta dos Sumérios. Como você pode ver até então nos diálogos da Vamola, não tem informações relevantes para essa teoria que eu desenvolvi, mas a coisa muda completamente quando a gente pega aquela tabuleta que ela utilizou para fazer o teletransporte para a Terra e conseguindo decifrar a escrita daquela tabuleta, a gente descobre que nela, é claro, além das instruções para utilizar o portal, possui palavras extremamente importantes, seguindo a palavra ramo, a palavra ugarit e refaiate, que o nosso maravilhoso usuário do Reddit acabou decifrando como uma palavra arcaica para um fantasma ou um espírito que concluiu a vida após morte, mas isto está completamente errado.
porque a palavra Refaiate é uma palavra utilizada para denominar seres gigantes, os chamados Néfilins. E a palavra Ugarit é o nome de uma cidade antiga que utilizava o idioma ugarítico, e lá foi tirado diversos poemas que favoreceu o panteão dos deuses sumerianos. E é claro que antes de eu fazer essa ligação completa para você, eu tenho que explicar a última palavra. Ela se diz Ramu e vem derivada diretamente do inglês, e utilizando o katakana a gente consegue identificar que essa palavra significa carneiro. Eu sei, meu delinquente, que nesse momento a sua cabeça tá pegando fogo, mas não se preocupa. Eu vou parar de te torturar e fechar essa teoria completa, tá bom? Essa palavra, Ramu, apareceu pra gente no santuário da vovó Seiko. E o que essa palavra representa, você me diz? Simplesmente sacrifícios, e tem uma ligação direta ao próprio cristianismo. Então sim, esqueça tudo que você aprendeu de Dandadan, porque seguindo diretamente essa dialética de Ramu, seguindo a sacrifícios, no caso o cordeiro, antigamente os sumerianos e os próprios judeus utilizavam carneiros ou cordeiros para fazer sacrifícios e exaltar o seu deus protetor. E um dos paralelos mais bonitos que eu vi em todos os animes até o momento é que, se você for seguir o painel onde a vovó Banga fala para Vamola sobre o deus protetor dos sumerianos, diz que ele chegará à noite, e a Vamola chega na Terra simplesmente à noite, sendo guiada por uma estrela extremamente brilhante no céu. E que personagem bíblico é conhecido como Cordeiro e utilizou uma estrela chamada Estrela de Belém para guiar pessoas até o seu local de nascimento? Exatamente, o nosso maninho Jesus Cristo, olha só que maravilha. Mas é claro que isso é um paralelo mais metafórico, mas ele também consegue explicar exatamente o que são aquelas esferas brilhantes que impediu os alienígenas Kur de simplesmente matarem Aeridid. Nesse momento vocês estão, pelo amor de Deus, Sonakin, fala de uma vez que caralhas é essas esferas brilhantes. Eu preciso explicar um pouquinho mais com calma para vocês. Lembra que os sumerianos são utilizados como sacrifício para a alimentação da abelha rainha, para por fim ela gerar uma bela armadura biotecnológica? Se você parar para pensar, a gente só conseguiu visualizar aquelas esferas luminosas graças aos trajes biotecnológicos. Tá duvidando? Presta atenção nesses dois painéis. Tá vendo que é um painel amplo onde a gente vê a mesma cena de destruição e a gente não identifica nenhuma orbe brilhante? Agora dá uma olhada nesse outro painel, que é o painel que a gente está tendo a mesma visão de dentro de um traje biotecnológico. E isso consegue explicar o que são essas esferas biotecnológicas simplesmente porque a gente está utilizando um corpo que já não existe nesse mundo. Então, justificando para vocês o que são aquelas esferas luminosas, os chamados nabos brilhantes pela vovó Banga, sim, eles estão mencionados também naquela tabuleta que fala sobre o deus Kaiju. Lá está descrito: confie nos nabos luminosos, ou no caso, as esferas luminosas. Está simplesmente descrito que aquilo lá são os espíritos das pessoas sacrificadas, ou mortas em combates, ou qualquer outra coisa que você pode imaginar. Então aquilo foi uma exata manifestação de todas as pessoas que sofreram, ou simplesmente os espíritos benéficos que se sacrificaram para proteger as pessoas, fazendo um paralelo contrário aos sumerianos que foram transformados em armas, e somente por isso a gente consegue ver essas esferas luminosas. Mas fazendo uma teoria em cima dessa teoria, lembra a palavra Refaite que eu mencionei para vocês, que é uma referência direta aos Nefilins? Para quem não sabe, os Nefilins são conhecidos também como os Vigilantes, aqueles nomeados por Deus para proteger a Terra. E diferente do pedido de Deus, eles simplesmente foram para a Terra, ensinaram coisas que não deviam e copularam com os humanos. E eles chegaram na sua forminha brilhante, como esferas de energia. E condenados por Deus, eles decaíram, mas isso é história para outro vídeo e provavelmente em outro canal também. Ai, Sonarken, mas isso não faz sentido nenhum e não tem nada a ver. Tem sim, meu garoto, porque esses Nephilims, eles também são conhecidos pelos nomes Nakins, que fazem ligações diretos aos deuses Anunnakis, deuses da mitologia, adivinhe, sumeriana. Esses deuses eram conhecidos pelo seu tamanho gigantesco, por ter vindo de um lugar distante do espaço
e simplesmente por ter trazido para a Terra o conhecimento. Percebeu o quanto tem ligações diretas, e um desses deuses mais conhecidos é o deus Marduk, que enfrentou um dragão mitológico na sua história chamado Tiamat. E esse dragão, ele tinha várias cabeças e foi cortado ao meio por uma espada. E essa história de um deus cortar um dragão de várias cabeças se repete em diversas histórias. E para você que segue o canal Sonark em Animes, sabe que essa história se repete no mito do deus Susanoo, quando ele enfrentou o yokai mais poderoso de todos os tempos, Yamata no Orochi. E seguindo a mitologia de Marduk e Tiamat, ao cortar esse dragão, ele simplesmente dividiu o céu e a terra, trazendo luz para todas as pessoas. Então, se essas orbes luminosas não for manifestação espiritual, no caso do sacrifício dos sumerianos para fazer os trajes biotecnológicos, elas podem simplesmente ser uma dádiva do deus Marduk, ameaçando e cumprindo a sua promessa de proteger todos os sumerianos de qualquer mal que seja. A gente não pode ignorar o fato de simplesmente essas orbes serem vistas diretamente pelos trajes biotecnológicos e sempre aparecerem em um planeta que os alienígenas Kur criam diversos desastres, já que em um dos seus diálogos eles mencionam. Isso é muito interessante, um planeta cheio de orbes. Então, meus delinquentes, o que você acha dessa teoria? Eu tenho certeza que tua cabeça tá pegando fogo. Mas essa é uma das melhores teorias e que explica tudo, e também confunde ainda mais, porque a mitologia de Dandadan aumentou, mas aumentou imensamente. E é claro que eles podem corrigir isso, unificando todos os deuses em um único deus, o que seria muito plausível fazer, até porque várias mitologias espalhadas pelo mundo inteiro se repetem constantemente. E é claro que se você quiser que eu explique um pouco mais sobre as orbes brancas de Dandadan, e sobre a deusa Tiamat e toda a influência que ela terá em Dandadan juntamente com Marduk e todas as possibilidades da mitologia sumeriana em Dandadan, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e deixar nos comentários o que você achou dessa teoria maravilhosa. E para provar que você chegou até o final do vídeo, deixe nos comentários lá embaixo, é claro, depois de você falar a sua teoria maravilhosa, que o Sakata seria o melhor sacrifício. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso se você não quiser perder outras teorias maravilhosas. No mais é isso, muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui, e Sonark diz, Quinta Sakata é o melhor sacrifício. Tchau!